Amém, igreja. Graça e paz. Amém. Estão aqui? Graça e paz? Amém. Festa bonita, né? Graças a Deus. Podemos celebrar mais uma manhã juntos. Dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos visitando. Possam desfrutar conosco desta manhã. Vamos dar continuidade, então, à nossa celebração através da palavra de Deus. Um momento muito importante para nós, que é o momento onde nós podemos ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Peço desculpa já pela minha voz, eu passei pelo vale da sombra da morte essa semana, a conhecer a gripe nos homens. É uma coisa mais ou menos tipo os partos das mulheres, né? É um pouco, as mulheres sabem mais ou menos o que é, não chega lá ainda. Vamos orar então. Pai, te damos graças. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, o teu cuidado. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor já está presente entre nós. Hoje podemos celebrar o dia em que o Senhor encarnou, se fez homem, onde o Senhor deixou toda a sua glória para vir à terra com um propósito específico, e nós conseguimos ver isso, conseguimos enxergar isso através das suas escrituras, Pai. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, os nossos corações possam estar abertos a ouvir a Tua palavra, e Senhor, ensina-nos aquilo que o Senhor deseja, o Senhor possa acalmar as inquietações dos nossos corações, deixemos tudo de lado, e que possamos, de fato, experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Eliabe, se puder só tirar aqui, está me fazendo muito eco, por favor. Ok. Muito bem, irmãos. Para quem está aqui pela primeira vez, e os irmãos que já têm nos acompanhado, nós estamos seguindo uma série este mês de dezembro, que é a série do Advento, que marca tanto o que aconteceu antes de Jesus vir, como o que acontecerá também quando Jesus voltará pela segunda vez. Então, nós estamos desbravando aí, ao longo desses meses, as 4 narrativas a qual a Bíblia aponta como a história de Deus, que fala sobre a criação, onde o Rui trouxe aqui na primeira mensagem, fala sobre a queda do homem, onde mostra que todos os seres humanos pecaram, estão afastados da glória de Deus e agora necessitam de um Salvador. E hoje nós vamos falar sobre a redenção, que foi a resposta do Senhor Jesus, a resposta do Senhor Deus, para a solução deste problema causado pelo homem. E no último domingo deste mês nós falaremos sobre a consumação, o Cristo eterno vindo na sua glória e cumprindo então o seu propósito, o seu decreto eterno para toda a humanidade. E hoje nós vamos nos atentar então ao propósito da redenção. Primeira coisa que eu queria falar com os irmãos, que tudo isso que nós estamos falando aqui chama-se na teologia de teologia bíblica. O que isso significa? Basicamente, também conhecida como metanarrativa ou a narrativa da história de Deus. É Deus contando uma história, de Gênesis a Apocalipse. Os irmãos que já tiveram a oportunidade, o privilégio de ler a Bíblia toda, amém, crente? Vai ver que de Gênesis a Apocalipse o Senhor está contando uma única história. E qual é a importância de nós nos atentarmos à teologia bíblica? Qual é a importância de nós entendermos isso? Francisco, por que eu tenho que saber isso? Porque você deixa de ser o protagonista da sua história e passa a viver a história de Deus. Olha que maravilha. Quando nós conhecemos o que Ele está fazendo desde o início da humanidade até o fim, até a consumação de todas as coisas, nós conseguimos parar um pouco a nossa vida e falar, ok, onde eu me encaixo nessa história? E aí, a partir daí, eu construo a minha vida. Então, esta é a grande importância de nós entendermos a narrativa do Senhor. Então, Ele está contando uma história, e uma história criadora, uma história onde mostra que o homem falhou, uma história onde mostra que o Senhor Jesus veio, nasceu, uma história onde mostra que Ele nos salvou de nós mesmos, e uma história que mostra que Ele vai voltar. Amém, igreja? E é uma grande história, é uma incrível história. Porque a partir daí nós podemos ter uma esperança
Uma esperança não baseada naquilo que nós estamos fazendo no dia a dia, não baseada nas conquistas que nós temos, mas uma esperança fiel, verdadeira, porque assim como ele veio um dia para nos resgatar, ele voltará para que nós todos possamos habitar juntamente com ele para todo sempre. Amém? Um rei, nos tempos antigos, saía em batalha reinado com os seus súditos e com as pessoas que moravam nesse reinado, e esse rei saía vitorioso de uma guerra, ele enviava um mensageiro até o seu reinado e até todo o povo que estava morando lá, para anunciar a boa notícia. Vejam, ouçam, o rei venceu e em breve ele voltará. Daí surgiu a palavra evangelho, evangelium, que significa justamente isso. Para nós é a boa notícia de que o Senhor Jesus desceu do céu, se fez homem, era o único justo capaz de morrer e de satisfazer a ira de Deus, e ele o fez, sendo obediente até a morte e a morte de cruz, para que todos nós, todos que estamos aqui, pudéssemos agora ser livres dessa condenação e ter uma esperança. A mesma esperança, a mesma mensagem que foi anunciada por todos esses homens que voltaram para dizer a boa notícia nos reinos, é a mesma mensagem que talvez possa hoje confortar o nosso coração. O rei foi embora, mas ele está voltando. Essa é a esperança do Evangelho. Timothy Keller, ele disse assim: se você não compreende a ira de Deus, que é um dos aspectos da boa notícia, ou não crê nela, o Evangelho não vai te empolgar, nem vai te comover, muito menos te convencer. Então nós precisamos reconhecer e conhecer o quão ruim nós somos, para que de fato nós consigamos enxergar o quanto precisamos de um Salvador. Porque enquanto nós nos acharmos bonzinhos demais, você nunca vai sentir a necessidade de um Salvador. Inclusive, essa é uma das estatísticas dos Estados Unidos. Quando as pessoas passam a anunciar um evangelho de Jesus te ama, Jesus é bonzinho, Jesus quer o melhor para a sua vida, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida, e a estatística dos cristãos dos Estados Unidos é que eles falam: uau, sério? Eu também tenho um plano para a minha vida. Uau, ele me ama. Uau, eu também me amo. Então vamos juntar as duas coisas. E ele nunca reconhece a necessidade de um Salvador. Então eu e você precisamos ver o quão ruim nós somos. E que não havia outro lugar que estava destinado para todos nós que o inferno. E por causa disso, Jesus veio e se apresentou como Salvador. Amém, igreja? Então só conseguimos enxergar o aspecto da bondade de Deus, da sua graça, e crer de fato nela, bem como exaltar a glória de Deus por ter feito tudo isso por nós, se de fato houver uma compreensão de como que ela surge e nesse sentido de como que nós caímos. Portanto, meus irmãos, a grande e gloriosa história de Deus nos conta a verdade de que Deus criou todas as coisas perfeitas, o homem perfeito para plena comunhão, mas este homem, representante seu e meu, se rebelou deliberadamente contra Deus e se tornou alvo da sua ira, separado de Deus, morto em pecados e delitos. E não, nós não buscamos a Deus. Se hoje estamos aqui, se hoje tivemos um encontro com o Senhor, foi porque Ele veio até nós. E por isso nós demos uma resposta. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, se o Senhor não vier até nós, em hipótese alguma iremos até Ele. Porque somos controlados sem Deus por uma natureza pecaminosa. E a verdade, assim como o Rui disse, é que todos, desde crianças até anciãos, estão afastados e destituídos da glória de Deus e carecem de redenção. E essa redenção se tornou possível por causa da encarnação do seu Filho amado, Jesus Cristo. Nisso se resume o Evangelho. Portanto, o que é redenção? Efésios capítulo 1
verso 3 a 8, ele está contando aqui uma expressão, um louvor de adoração ao Senhor. E num dos versos ele vai dizer, no qual temos redenção pelo sangue e remissão, ou seja, fomos livrados da escravidão ou da prisão do pecado, segundo a riqueza da sua graça, totalmente por causa dele. Deus derramou abundantemente sobre todos nós. Portanto, o que é redenção? Redenção é libertação mediante um preço. Um alto preço foi pago para que todos nós pudéssemos ter sido salvos. Para mim e para você foi de graça. Para Jesus Cristo custou tudo. Ele foi o nosso Redentor. Ele pagou o preço que o Senhor Deus estava exigindo. Até a última gota de sangue. O preço da redenção é o sangue de Cristo. E por que, irmãos, então, que a redenção era necessária? O problema não era apenas o pecado isolado, mas a escravidão do pecado. Ninguém conseguia sair dela. A separação de Deus. Totalmente afastado de Deus. A culpa real diante da justiça divina. Então, o preço do sangue de Jesus, ele nos livrou da escravidão do pecado, ele resolveu o problema da distância que havia entre nós e Deus, e ele também satisfez a justiça de Deus. Sem redenção, não há e nunca haverá reconciliação. Então nós vamos ver como que isso aconteceu. Gostaria de ler alguns trechos. Mateus 1:18, já está, ok. Mateus 1:18 ao 25. Os irmãos podem abrir a Bíblia, por favor? Mateus 1:18 ao 25. Ok. E diz assim, nós vamos ler, vocês podem acompanhar, e depois eu vou ler outros trechos aqui, que não precisam abrir, senão... Diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Eu vou ler outro trecho, que está em Mateus 26, 36 a 42, que já é muito mais à frente, próximo já de Jesus ser morto e próximo da ressurreição. Que diz assim, Mateus 26, 36 a 42. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora puseste
vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Mateus 27, 45 ao 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 50 ao 54 vai dizer: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões, os que estavam com ele, que guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Qual o propósito por trás dessas passagens? Qual o propósito por trás dessas passagens? O propósito é esse, irmãos. Jesus nasceu para cumprir o propósito do Pai. Vou repetir para você. Jesus nasceu para cumprir o propósito do Pai. Independente da sua vontade, porque como nós lemos, ele falou: se possível, ele tinha vontades. Se possível, passe de mim. Nós estamos falando não da tormenta física que ele ia passar, não de todo o sofrimento que ele ia passar. Nós estamos falando da ira de Deus que seria derramada sobre ele. E ele está cheio de vontade, ele está falando: se possível, afaste de mim, passe de mim. E aí ele termina dizendo: mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Independente do que eu quero, Senhor, faça o que o Senhor deseja. Então isso nós podemos concluir. Jesus nasceu. O propósito do seu nascimento, aquilo que celebra-se no Natal, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, foi para cumprir o propósito do Pai. E nada o impediu. Nada o impediu, irmãos. Nem homens, nem a sua vontade, nada. Então, qual é o grande propósito da redenção? No nascimento aqui de Jesus, nós vemos uma profecia que dizia que ele se chamaria Emanuel. É uma profecia também que está lá em Isaías e que aparece novamente aqui. E isso tem muito mais significado do que propriamente um nome comum. Isso significaria que durante todo o processo de criação até a consumação de todas as coisas, de Gênesis a Apocalipse, Deus está à procura de uma única coisa. Esse nome representa isso: habitar entre nós. De Gênesis a Apocalipse, ele está fazendo uma única coisa: desejando e fazendo de tudo para habitar entre nós. E o mais incrível é que Jesus não mediu esforços para cumprir isso. Quero ressaltar algo importante, e desde já não quero estragar o seu Natal, mas quero falar aos irmãos que, biblicamente, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. É importante que Jesus nasceu em setembro ou outubro no calendário ocidental, irmãos. Por quê? Porque em dezembro faz muito frio em Israel, chega a nevar. E isso, segundo o que Lucas vai relatar, ele vai dizer que, primeiramente, os pastores de ovelhas soltaram suas ovelhas na vigília da noite no nascimento de Jesus. Então, nenhum pastor em sã consciência soltaria na vigília da noite de um frio imensurável, com neve e com temperaturas abaixo de zero. Depois, vai dizer também que Maria, ou seja, num estábulo, ela precisaria de uma manjedoura. Então, primeiro que Maria e Jesus estariam mortos de hipotermia. Em dezembro, no dia 25, por volta do dia 25. Então, nenhuma mãe em sã consciência teria um filho nessa altura.
Depois tem toda a ordem dos turnos dos sacerdotes, que mostram também que Jesus não nasceu nessa altura. O que é interessante é que o nascimento de Jesus está em contraste com João 1,14, que diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. E tabernaculou fala de uma festa bíblica que se chama Tabernáculos, a festa de Tabernáculos, que acontece justamente em setembro e outubro, no calendário de Israel. Justamente para celebrar o nascimento do Filho de Deus, que diz que ele fez uma tenda entre nós, para habitar entre nós. Então, isso significa que eu não preciso comemorar o Natal, Francis? Não, não significa isso. Eu quero só dizer que é importante nós relembrarmos que nós não a comemoramos como o mundo comemora. Às vezes nos vislumbramos com árvores, com enfeites, com tudo aquilo que o materialismo e o consumismo dessa era propõem dentro do Natal e esquecemos a verdadeira importância bíblica do que podemos fazer ou do que podemos viver, que é a encarnação de Jesus. E o propósito do seu nascimento, tanto é que a Bíblia nem celebra o seu nascimento, mas celebra a sua ressurreição. Mas se nós podemos celebrar o seu nascimento, é pelo fato de que ele habitou entre nós. E ele procura a mesma coisa até a consumação dos séculos. Então, que as nossas casas, nesses dias de Natal, sejam uma habitação de Deus, onde você fale dele, onde você abra a Bíblia e fale para os seus filhos dele. E não se vislumbre com o consumismo e o materialismo que o mundo cada vez mais propõe. Amém, irmãos? Portanto, nós, irmãos, nós só vamos encontrar a verdadeira felicidade quando nós cumprirmos o propósito do Pai, assim como fez o seu Filho amado Jesus Cristo. Quando o nosso coração não conhece o propósito do Pai, deixa eu falar para vocês isso, ele vai fabricar os seus próprios propósitos. Enquanto eu e você estamos vagando na terra sem saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, você vai continuar criando os seus próprios propósitos. E por muito que você venha à igreja e diga, não, eu creio em Deus e etc, e mais etc e tal, se você não viver a vontade do Pai, você vai continuar vivendo para si. E isso não agrada ao Pai. Nós chamamos Deus, chamamos de Deus, chamamos de bênção, mas Deus chama muitas vezes de ídolo. Você diz, mas eu tenho os meus planos, eu tenho os meus projetos. Pois é, Deus também tem. E cabe nós entendermos a narrativa da história para ver onde os nossos projetos se encaixam ou não na história do projeto de Deus. E, meu irmão, deixa eu ser sincero, se não se encaixar, não tenha vergonha de parar hoje o que você está fazendo. Não é vergonhoso e você não perdeu o seu tempo. Você está tendo a oportunidade de viver uma história verdadeira. Uma história eterna, porque tudo que construímos para Deus aqui na terra será eterno. Mas o que você constrói para você vai ficar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus responde à murmuração, irmãos? Não? Tudo que Israel recebeu no deserto foi através de murmuração. Tudo que Deus fez e deu para Israel no deserto foi uma resposta de murmuração e não de oração. E quando eles pensaram que poderiam fazer sempre isso, que seriam abençoados, Deus, na verdade, estava engordando eles para o abate. Por quê? Porque Deus matou uma geração no deserto. Por isso, cuidado com as suas convicções. Podemos estar chamando de bênção o que muitas vezes Deus está chamando de ídolo na nossa vida. Porque se temos um carro, uma casa, um negócio, uma vida estável, uma boa conta bancária, que não serve para o cumprimento do propósito do Pai, irmão, não é bênção, é ídolo. Toda a vontade de Deus converge no seu propósito. Toda, absolutamente toda, converge no seu propósito. Portanto,
Qual é o seu desejo? É habitar entre nós. E nós vemos isso de Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis, onde nós vemos isso? No jardim. O jardim, irmãos, era um santuário. Diz que na viração do dia, Deus e o homem tinham um encontro. Eles conversavam, eles tinham relação um com o outro. E isso mostra o quê? Que o Éden não era apenas um jardim, era um lugar de encontro, era um lugar onde Deus queria habitar com o homem. Quando, mais para frente, lá em Êxodo, Deus diz assim: construam um santuário para que eu possa habitar entre vocês. Mais uma vez, Deus procurando uma única coisa: habitar entre o homem. Então, o tabernáculo não era um ritual, era uma habitação. Mais para frente, na época dos reis, nós vemos Davi criando uma tenda. A tenda de Davi não era só um espaço para colocar a arca, era um descanso para a presença. Mais uma vez Deus falando: eu quero habitar entre vocês. Vemos também o templo de Salomão, um lindo templo, não apenas pela beleza da arquitetura, mas era a glória de Deus manifesta entre os homens. Deus mais uma vez comunicando: eu quero habitar entre vocês. Agora nós precisamos entender uma coisa. Houve uma época da história em que os judeus saem da Babilônia. Ouçam isso. 70 anos de desobediência, irmãos. Deus está pedindo a mesma coisa. Eles chegam em Jerusalém, está vindo recurso, está vindo dinheiro, e eles falam para Deus o seguinte, lá em Ageu capítulo 1. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Eles falando, não é Deus falando. Eles falando como se fosse Deus a falar. Eles dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Por quê? Porque o templo havia sido destruído. E o Senhor estava enviando recursos para a reconstrução do templo. Só que o povo olha para todos aqueles recursos e pensa assim: talvez o templo possa esperar um pouquinho. E aí eles falam como se fosse a boca de Deus. E eles falam o seguinte: não é tempo ainda de reconstruir o templo. Sabe por quê que eles falam isso? Porque quando eles chegam em Jerusalém, estava vindo tanto dinheiro da Pérsia, que no momento em que eles chegaram para construir o templo, segundo o que Deus tinha ordenado em Esdras 1, eles olharam para suas casas, que também estavam destruídas, e falaram assim: minha casa também está em ruínas. Porque Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém, destruiu tudo, tanto o nosso templo quanto as nossas casas. E então eles pensaram: está entrando dinheiro, Deus está nos abençoando, e entendemos o que Deus quer. Ele quer que nós reconstruamos as nossas casas. E todas as pessoas têm vontade de ter uma casa. É legítimo. Mas, neste momento, ele estava chamando uma geração que tinha coragem de dizer como Davi disse: uma coisa peço e eu buscarei, que eu possa habitar no teu santo templo todos os dias da minha vida. Que compreendam de fato o que é compromisso com a igreja, o pertencer. Nenhuma promoção de Davi, irmãos, e Davi foi um homem muito rico, nenhuma promoção de Davi roubou o desejo do seu coração, o que ardia no seu coração, de habitar com Deus, de ter comunhão com Deus, com as pessoas. E aí em Ageu, ele levanta esse profeta para falar a um remanescente depois dessa situação. Aí esse remanescente volta para Jerusalém e Deus começa a enviar esses recursos para reconstruírem o templo. Mas eles começam então a ficar tentados, irmãos. Tentados com tantos recursos, não sabendo se usariam agora para a reconstrução do templo, da igreja no caso, ou para o seu próprio comodismo, para o seu próprio deleite. E Deus lança uma crise sobre a nação. E explica o porquê em Ageu, capítulo 1. Ele disse: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo
de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta minha casa fica deserta? Por quê? Porque todo crente, de fato, quer uma vida confortável. Alguém aqui não quer? Sabendo que, muitas vezes, muitas igrejas estão em ruínas, sem palavras, sem fundamento, sem direção, sem estrutura física. Todo mundo estuda, irmãos. Todo mundo trabalha. Todos nós, muitas vezes, conquistamos uma boa casa, um bom carro. Isso é pecado? Isso é pecado? Depende. Lucas 14, ele fala de uma geração que foi chamada para ceiar com o seu Senhor. O Senhor fala, vão lá e chamem essas pessoas para vir ceiar comigo. E diz que quando chega no dia da ceia, o primeiro fala assim, Senhor, eu comprei um campo, eu tenho agora aqui um negócio, Senhor, e eu peço imensa desculpa, mas eu vou ter que trabalhar até mais tarde, e não vou conseguir ceiar com o Senhor. Aí o segundo fala assim, Senhor, eu comprei juntas de bois, e eu hoje vou ter que experimentar esses bois no campo, e olha, infelizmente eu não consigo ceiar com o Senhor. Aí o outro diz, Senhor, hoje eu tenho um casamento, peço desculpa, mas hoje eu não conseguirei ceiar com o Senhor. É pecado trabalhar, irmãos? Depende. É pecado ter objetivos? Depende. É pecado ser rico? Depende. Tudo depende. Sabe o que era o bezerro de ouro aqui em Ageu? As suas próprias casas. Suas próprias vidas confortáveis. Ele está dizendo, cuidado para não se perder do propósito. É isso que ele está falando. Cuidado para não se perder do propósito. E sabe, irmãos, os irmãos que vêm do Brasil, talvez vão concordar comigo. No Brasil nós temos, sempre uma vida, é difícil tu pensar numa vida que não seja de luta desde o nascimento até a morte. É uma vida que te puxa por muito trabalho, enfim, muito sofrimento, às vezes muita pobreza. E isso acaba por levar as pessoas a ter um apego maior por Deus. Muitas vezes sim por causa das suas necessidades, mas em meio a esse caminho de necessidade, e às vezes julgamos, os irmãos estão lá de segunda a domingo na igreja, e claro, há muitas coisas que é ativismo religioso. Mas quando nós viemos para a Europa, muitos de nós nos tornamos ex-missionários. Porque a vida pós-moderna, onde de fato nós com facilidade, um pouco mais de esforço no nosso trabalho, acabamos por conquistar coisas, acabam por nos afastar de Deus e do seu propósito. Isso é sutil. Isso é muito sutil. Assim como em Ageu, a vida deles confortável, e não é pecado, nós sabemos que não é, mas como eu falei, vai depender. Vai depender daquilo que está tirando Deus no lugar. Deus do trono. Porque nós falamos, não, Deus está na minha vida, Deus continua na minha vida, eu continuo a falar com Ele, eu continuo a vir nos cultos, eu continuo, mas o que você tem vivido, qual é o fruto que tem sido frutificado, quem você tem discipulado, quem você tem cuidado, quem você tem evangelizado, irmão? Quantas vezes você lê Bíblia no dia? Ou todos os dias você lê Bíblia? Quantas vezes lemos Bíblia esse ano? Ah, mas isso é importante? Óbvio, como que nós vamos viver? Como um cristão vive sem ler Bíblia, irmão? Como? Nós podemos dizer que cremos num Deus se nós nem o conhecemos? Então, e aí a nossa vida tão ocupada, todos os dias, tão ocupada. Ah, hoje eu não tive tempo de ler Bíblia. Olha, então depende. Que tipo de motivação e propósito você está vivendo? Porque o do Senhor permanece o mesmo. Não muda. Cabe nós encontrarmos a nossa vida, na nossa vida, onde conseguimos encaixar nos propósitos do Senhor. E aí ele vai dizer que agora, pela igreja, ele chama a igreja para ser a sua parceira.
E aí, como nós falamos, a palavra Emanuel, Deus habitando conosco, né? João, conforme eu disse, vai dizer que Jesus, então, o verbo se fez carne e agora passou a habitar entre os homens. Ele vem até a terra, literalmente, para habitar entre nós, para andar sobre as ruas, para viver entre nós, como homem e como Deus. 1 Coríntios vai dizer que na nova aliança, agora a mensagem para a igreja é a seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então Jesus, agora o Espírito de Deus está habitando dentro de nós. E mais uma vez a mensagem é a mesma: Deus querendo habitar entre nós. Em Apocalipse, Francis, é a mesma coisa. Eu vi do alto céu, um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa. Agora é uma cidade, irmãos. A nova Jerusalém que desce do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. Então, na consumação, qual é a vontade de Deus? Habitar entre nós. Então, de Gênesis a Apocalipse, a história é única e é uma só. Deus habitando entre nós. Deus habitando entre nós. Então, o caminho para a redenção, meus irmãos. Aquela passagem famosa, que tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e tornou-se obediente até a morte e a morte de cruz. Então, o caminho da redenção só foi possível mediante a cruz. A cruz é o centro da redenção. Na cruz, está aqui, né? Na cruz, nós conseguimos ver a expiação, onde Jesus removeu completamente a culpa que nós tínhamos do pecado. Nós vemos a propiciação, onde Jesus satisfez a justiça, a ira de Deus. Nós vemos a substituição, o justo, o Cristo, sem pecado, pelos injustos, todos nós. Nós vemos a libertação, a quebra do domínio do pecado de uma vez por todas. A cruz, o poder da cruz. Ele cancelou o escrito de dívida, cravando na cruz. Então a cruz não foi um acidente na missão de Jesus, foi o centro dela. Qual o resultado da redenção? Filipenses capítulo 2, verso 4 vai dizer: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ouça, o caminho para a redenção, Jesus teve que vir resolver através da cruz, para que houvesse um resultado, e o resultado se chama igreja. Ele morreu pela sua igreja. Amém, irmãos? Isso não te empolga? O resultado daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás está aqui, sentado do seu lado. E qual é o objetivo? Qual é o fruto gerado desse resultado? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A redenção, ela forma a igreja, ela cria uma família, ela estabelece um corpo unido, ela gera uma comunidade missional e confessional. Redenção, ela cria um povo, não apenas indivíduos. Ele nos libertou para um povo exclusivo seu. Redenção nos conecta à missão de Deus. Então o redimido não vive mais para si. Foste comprado pelo preço de sangue,
para viver em comunidade. Redenção gera santidade prática, vida em comunhão, compromisso com a igreja local, testemunho público. É isso que a redenção precisa gerar dentro de nós. Qual é a análise que nós temos que fazer então? Eu tenho vivido assim? Porque esse é o resultado daquilo que foi gerado em mim através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo no momento em que eu fui salvo. É natural, a natureza dele entrou em nós e agora nós passamos a viver assim, naturalmente, sem muito esforço, irmãos. Desejando comunhão, desejando estar uns com os outros, desejando as Escrituras, a palavra de Deus. Ou seja, pela igreja, o propósito, o desejo de Deus agora é conhecido para o mundo. E qual é o desejo de Deus, irmãos? Habitar entre. Então, como as pessoas lá de fora vão saber que o objetivo agora é, para toda a história da humanidade, é Deus querendo habitar entre nós através da? João 20, 21 a 23 vai dizer: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: assim como o Pai me enviou, eu também vos... Vos quem, irmãos? Vos quem? A igreja. Assim como o Pai me enviou, e eu não, mesmo angustiado, mesmo pedindo que Ele me afastasse o cálice, mesmo não querendo passar por tudo aquilo, falei, acima de tudo, faça a tua vontade, assim como este Pai me enviou, agora eu envio a vocês. Para mesmo que vocês não queiram, mesmo que vocês não tenham desejo, mesmo que não apeteça, mesmo que você tenha projetos para a sua vida, você possa anunciar a mesma coisa que ele fez. Quem está entendendo, irmãos? Isso é aterrorizante, meus irmãos, para muitos, talvez. Porque quando em contraste com o que Jesus fez, nossa vida em contraste com o que Jesus fez, com todo o processo do seu reino, olhamos para a nossa vida durante todo o ano e talvez não seja coerente. Muitas vezes nós estamos só apaziguando a nossa consciência. Sabe o que é isso? São momentos específicos que, para justificar a nossa ausência em todo o contexto de vida sacrificial para o Senhor, ou num contexto de vida comunitária, nós fazemos coisas pontuais. Como para dizer, Senhor, tá cheque. Já fiz o que era necessário. Estou apaziguando a minha consciência. Sabe quando nós nos sabotamos, não tem comida e a gente fala, eu nem gosto disso mesmo. É isso que nós fazemos na vida cristã, muitas vezes. Jesus diz, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Ouça, Jesus nunca conseguiu ir contra a sua natureza. E é suposto que eu e você, irmãos, se de fato temos uma nova natureza, não consigamos ir contra ela. Ok, nós ainda temos uma natureza falha, uma natureza que puxa para o que é errado e o que é pecado. Mas o que nós temos que fazer? Alimentar a que nós temos em Cristo. Porque o Espírito está pronto. É a carne que é fraca, então alimenta, para que o Espírito controle todas as suas ações. Absolutamente todas as suas decisões. E você pare de viver as consequências das más decisões. Seja por não ouvir, seja por não viver comunhão, seja por não querer estar na igreja local, independente das decisões que você tome errada, é simplesmente pelo fato de você ainda não conhecê-lo. Porque, irmão, se você o conhecer e se o Espírito guiar a sua vida, pode ter certeza que todas essas coisas vão ser evidentes na sua vida. Porque é desejo dele. Então pare de falar essa frase herética, eu sou igreja. Não, você não é igreja, nós somos igreja. Nós somos igreja. Eu sou igreja é uma frase para isolamento. É pessoas que querem se isolar do corpo. A igreja universal, todos os santos reunidos no mundo, a igreja local visível, que age mediante o propósito do Pai, é um corpo só.
É o corpo de Jesus. Essa é a igreja de Jesus. Então, quando nós estamos reunidos, nós somos igreja. E aí nós podemos receber as orientações do Pai para cumprir a sua vontade. Membro fora do corpo só acontece com mutilação. Salmo 68:6 vai dizer: Deus faz que o solitário viva em família. Então o coração de Deus é tirar pessoas do isolamento para a comunidade. João 13:34-35 vai dizer: nisso todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o testemunho cristão é relacional, é comunitário. Efésios 2:19 vai dizer: vocês já não são estrangeiros, mas membros da família de Deus. Salvação inclui pertencimento. Vós sois corpos de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, um corpo não funciona com membros desligados e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, e o crescimento procede de Deus. Então, como que nós crescemos? Juntos. Como atingimos maturidade? Juntos. Isolamento, você não cresce. Juntos, nós crescemos. Crescimento acontece ligados, ajustados, interdependentes. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos em amor e boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façam admoestações e desculpa. E tanto quanto vedes que o dia se aproxima, porque se viverdes deliberadamente em pecado, depois de terdes recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. O que ele está associando aqui? Essa passagem é pesada, irmãos. Ele está dizendo: quem não congrega está em pecado deliberado. Quem se afasta da comunhão, quem não vive vida de igreja, está em pecado deliberado. Congregar é mandamento, não é opcional. E quem não faz, quem se isola ou negligencia, está em pecado. Motivo, inclusive, de disciplina eclesiástica. Por quê? Porque disciplina é para chamar o irmão para o arrependimento. Existem dois tipos de disciplina que a Bíblia ensina. Existe a disciplina formativa, que é tudo aquilo que nós aprendemos quando estamos juntos, seja numa pregação, seja num pequeno grupo, seja num encontro de casais, seja na oração. É tudo aquilo que o Senhor está formando em nós. Para que nós, é como se fosse uma prevenção, para que você não tome uma decisão errada. Então você está, antes disso, sendo ensinado ao que fazer. E depois existe a disciplina corretiva, que aí é quando o irmão já entrou na lama, né? E aí tem que ser chamado pela igreja, tem que ser chamado à correção. Mas toda disciplina só tem um objetivo, irmãos: levar-nos ao arrependimento. Não é para punir, não é para julgar, não é para expulsar ninguém. É para levar o irmão ao arrependimento. Inclusive, é uma das marcas de uma igreja saudável, a disciplina. Uma igreja precisa ter disciplina baseada em Mateus 18. Mas, portanto, o alvo do propósito eterno, e para encerrarmos, é tornar-nos família. Família de Deus. Então, tudo isso que eu estou contando para os irmãos desde o início, teve como um resultado família. Por quê? Porque nós só vamos conseguir cumprir essa vontade, toda essa vontade, tudo aquilo que ele fez. Imagina, tudo isso que ele está fazendo e orquestrando desde Gênesis, irmãos, e chegou até nós. Nós só vamos conseguir cumprir isso se de fato nos tornarmos igreja, família. E aí nós vamos ser relevantes em todos os locais que nós estivermos. Porque nós aprendemos aqui uns com os outros, e aí estamos aptos ao nosso trabalho, ao nosso serviço. E às vezes nós nos dizemos muito ocupados, dizemos não ter tempo para nada, nos associamos de qualquer tipo de comunhão da igreja local, não servimos nem dentro nem fora, pouco caso fazemos com os sacramentos do Senhor. Enfim, isso tudo de fato denuncia a nossa vida, porque era suposto já não irmos contra a nossa natureza, como eu falei para os irmãos. E tudo isso que fazemos ou não fazemos vai justamente contra a natureza da igreja, a qual o próprio Senhor Jesus insistiu e ensinou durante todo o seu ministério.
Os apóstolos deram seguimento, os discípulos dos apóstolos deram seguimento, e chegou o evangelho até nós através de todo esse caminho. Então o fato é que o nosso problema não é a falta de tempo, é de prioridade, irmãos. Nós não temos o Senhor como prioridade. Porque, de fato, às vezes o nosso trabalho ocupa, mas o tempo livre que nós temos, nós ocupamos com mais trabalho, com mais coisas para fazer. E nunca paramos para ligar para alguém, para cuidar de alguém, para discipular alguém, para evangelizar alguém. Duas perguntas que nós, como cristãos, temos sempre que fazer. Quem eu estou evangelizando, quem eu estou discipulando? Foram as duas ordenanças de Jesus. É ou não é? Ide pelo mundo, preguem o evangelho e façam discípulos. Duas ordenanças. Quem eu estou evangelizando? Quem eu estou discipulando? Quem eu estou cuidando? Quem eu estou ligando para saber se está bem? E aí o tempo que você tem livre, que poderíamos fazer isso, você ocupa com mais coisas. Por isso que eu disse, depende. Depende, irmãos. Viver igreja vai ser necessário nós morrermos. Abdicarmos de muita coisa da nossa vida. Abdicarmos de muita coisa, assim como o nosso Senhor Jesus fez. E veja, eu não trouxe exemplos aqui de apóstolos, eu não trouxe exemplos aqui de homens da Bíblia, e poderia eu ter feito, mas eu trouxe um único exemplo aqui, Jesus Cristo, que é o maior dos nossos exemplos. E ele, como homem, não buscou a sua vontade. E ele falou, assim como o Pai me enviou, assim como eu vivi, agora eu vos envio. Vivam como eu vivi. Este é o desejo do Pai. Então, o que podemos fazer, Francis? O que podemos fazer? Duas coisas, irmão. Negligenciar tudo isso que eu falei. Fingir que não é para você e que vou seguir minha vida e quero lá saber disso de Bíblia. Talvez haja uma honestidade da sua parte. Você está disposto a viver com as consequências disso. Ou nos arrependemos. Nos arrependemos e, de fato, nos entregarmos à suficiência redentora de Jesus. Nos arrependemos e olhar para o nome Emanuel e preparar os lugares para ele habitar. Nos arrependemos e fazer morada em outras vidas. Nos arrependemos e pararmos de vivermos, de fato, de maneira individual. Porque não é bíblico e você nunca vai encontrar um respaldo bíblico para o seu isolamento. Não vai, irmãos. Você pode dizer, eu não quero saber disso, não quero ouvir isso, não é para mim isso, vou continuar. Sem problemas. Mas na Bíblia você não encontra. Imaginem o que é Deus falar assim, olha, fiquem aí, porque agora eu vou ter que ali criar umas galáxias, e daqui uns 3 meses eu volto. Irmão, dava 1 hora, nós já estávamos todos se matando. Não existe nós pararmos de viver com Deus e com a comunidade por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Biblicamente não existe. Biblicamente não existe. Porque isso é o que sustenta a nossa fé. É o que nos mantém vivos. É o que nos mantém dando propósito. É o que nos mantém mostrando o que o Senhor está fazendo, quem o Senhor é e para onde Ele está indo. Enquanto estivermos unidos, nós estamos caminhando bem. Vocês podem ver que quando nós nos isolamos, a tendência da nossa vida é desgraça. É tudo errado. Ah, não quer dizer que quando eu estou junto com a igreja, então minha vida não dá errado? Dá. Com certeza dá. Mas é diferente. Você não tem só Jesus com você, você tem a igreja com você. Um fortificando o outro, um fortalecendo o outro. E os dias são maus e vão piorar, irmãos. E eu gostaria de orar com a igreja. Mas antes eu gostaria só de contar uma história que eu ouvi essa semana. A nível de estatística na Europa, eu falei já isso para alguns irmãos. Talvez só para motivá-los. Um pastor chamado Elias Dantas, ele tem uma organização europeia de evangelização e cuidado de vidas, principalmente em países perseguidos.
países muçulmanos, países asiáticos, africanos. E ele estava falando sobre algumas estatísticas que estão acontecendo a nível global. E ele apontou que os países que mais têm crescido no Evangelho são os países, justamente esses três continentes. O africano, o asiático e os países que são alguns países da Europa também. E é claro que é numa proporção ao olhar do cristão, né? Não uma proporção como nós poderíamos imaginar em nível mundial. Porém, ele disse que o evangelho tem crescido muito. E nesses países, em particular, muçulmanos, onde geralmente são pessoas que recebem um sonho ou uma visão de Deus, se apresentando para eles, se revelando, e a partir daí eles se convertem, porque é muito difícil um missionário conseguir entrar nesses países. E eles vão propagando o evangelho através daquilo. A partir do momento em que eles têm visão, a primeira coisa que eles fazem é tentar encontrar uma Bíblia. Independente da perseguição e do risco de morte que eles vão ter. E eles propagam. E aí, o pastor Elias, numa das conversas com um dos pastores que tinha se convertido no muçulmano, que agora cuidava dessas pessoas em lugares subterrâneos e etc., ele disse o seguinte, ele falou para esse pastor, eu vou levantar um pedido de oração no Ocidente, porque acho que é um homem lá específico que perseguia cristãos, para que o Senhor dê um jeito nesse homem. E aí o pastor, que era muçulmano, disse o seguinte, pastor, por favor, não faça isso. Pelo contrário, peça que ele continue a nos perseguir. Porque a cada morte de um cristão, 14 mil se convertem. A cada um cristão que morre, mais 14 mil se convertem. Então não peça que orem para parar esse homem. Que ele continue. E outro nível de estatística mostrou que dos países em que a organização está envolvida, todos esses países, seja asiático, esses continentes, asiático, africano, eles têm uma fome muito grande pela palavra de Deus. Um desejo intrínseco, eles vivem mesmo para conhecer a palavra de Deus. E os únicos 2 países onde a taxa, o índice de analfabetismo religioso está muito grande é Espanha e Portugal. Ele diz, as pessoas não leem Bíblia. Os cristãos em Portugal e Espanha não leem Bíblia. E essa estatística é baseada em igrejas que estão fechando a cada dia mais, porque pastores não prepararam líderes, porque estes não queriam saber de igreja e vida local, e não queriam saber de Bíblia, e acabaram ao declínio de fechar uma igreja. Eu fiquei feliz, irmãos, em parte porque nós nos esmeramos aqui nas Escrituras. E se tem uma coisa que nós temos incentivado toda a igreja, é a permanecer lendo Bíblia, dentro das Escrituras. A base da nossa fé é a Bíblia, irmãos. Enquanto estivermos nela, pode ter certeza que nós estaremos no caminho do Senhor. Amém?